Michel, na culturologia, na página 8, você cita, no último tópico, os idiotismos culturais da mídia. Essa colocação que você faz em relação à culturologia não é muitas vezes usada como uma forma de venda? Eu gostaria que você explanasse mais esse tópico. Então, a gente ainda está numa sociedade que não é 100% sadia. Então, o jornal é um reflexo dos leitores. Então, cada jornal vai ter um público-alvo. E o jornal ele tem, basicamente, duas fontes de informações. As fontes que são relacionadas a reportagens, notícias, e as fontes que estão relacionadas à publicidade. Então, muitas vezes, a publicidade, ela se sobrepõe sobre as informações. Então, a tendência, em alguns casos, é o quê? O idiotismo facilitar a venda de jornais. E como o jornal, muitas vezes, é visto como atividade para gerar lucro, então, às vezes, algumas das notícias que são publicadas, elas visam mais a venda do que o esclarecimento. Okay. Então, esses idiotismos, eles fazem parte, que são reflexos da nossa sociedade. Eu falasse um pouco para a gente da sua relação pessoal assim, com a questão do jornal. Parece que você, né, tem uma coisa muito próxima com isso, até porque nós temos vários jornalistas aqui na CCC e ninguém propôs esse tema. Você propôs. Conta um pouco, eu sei também que você comentou a questão dos jornais encontrados no lixo. Conta um pouco para a gente assim, dessa sua relação com o jornal. Eu sempre tive afinização com o jornal. Então, eu sempre gostei de ler jornal, colecionar jornal. Então, o jornal é uma fonte de informação atual. Então, essa questão do jornal é interessante, porque é uma maneira que a gente tem para estar se atualizando, é uma maneira que tem um custo relativamente baixo e também tem uma grande disponibilidade que a gente pode dizer, de tipos de jornais e de matéria pensando. Então, tem jornais, desde jornais específicos de determinadas profissões, tem jornais, por exemplo, voltados à área de atividade física, jornais voltados à saúde. Então, o leque é bem grande. E também a questão da leitura do jornal é importante, também a gente vê, que é citado no manual da ProEx, a retribuição. Então, se uma pessoa aqui, não sei se alguém está nesse caso, está mais de 20 anos lendo jornal diariamente e não publicou nenhum artigo ou nada em algum jornal, já é uma questão para estar se questionando. Então, se eu tenho essa condição de ler, eu não tenho também a condição de escrever, então eu também acho importante a pessoa ter esse binômio da leitura e da escrita para jornais, que vai estar ajudando nessa divulgação. Que o jornal ele tem a vantagem de ser uma divulgação, ao mesmo tempo que é instantânea, ele continua no tempo, porque o jornal, muitas vezes, ele é guardado. Então, às vezes, tem uma notícia ou uma reportagem que a gente leu, esse jornal ele é guardado e ele pode ser utilizado, releito durante décadas. Então já tem essa questão do tempo. E tem as versões sempre digitais, né? Hoje, a maioria dos jornais você pode, né, ler como a mesma versão que está impressa, também digital. E, Michel, você pensa que o jornal impresso um dia vai acabar? Como é que você pensa isso? Bem, aquela história, né, do cinema, que a televisão ia acabar. Depois a televisão ia acabar com a internet. Então, acho que os livros, quais os iPads, os e-books. Então, a tendência é continuar todos vivendo harmonicamente. Então, eu acho, por exemplo, quando a gente vai no banheiro, é mais fácil a gente estar com o jornal impresso do que estar com o iPad. Se a gente está, por exemplo, no ônibus, e a gente estiver lendo o iPad, pode acabar a fonte da bateria e a gente parar na metade. Então, o jornal impresso ele tem essa vantagem. E outra vantagem também, dependendo do jornal, é que o jornal impresso, algumas linhas, por exemplo, editoriais, têm mais tempo de passar a notícia com mais profundidade. Então, tem jornais que pegam a notícia e faz uma reportagem. Então, são várias páginas sobre aquele assunto aprofundado. E a internet, dificilmente a gente vai conseguir encontrar, né, alguma notícia dessa maneira, com várias páginas, e quando consegue, tem aquela dificuldade da leitura.
E nós temos uma relação com o papel que, né, é difícil, é muito gostoso o papel, o livro, a revista, né, o jornal. Esses tempos, uma revista muito famosa, se não estou enganada, se alguém souber e puder me corrigir se eu estiver errado, ela terminou com a sua versão impressa, a Newsweek, parece, né? E agora é só digital. E aí foi assim um clamor mundial, várias pessoas assim reclamando, sentindo, né? É que tem a questão econômico-financeira, né? Então, a gente distribuição, sabe que você até colocou, né, custo. Michel? A questão da publicidade, tudo. Mas a gente sabe que o custo de um jornal, principalmente impresso, é bem alto, né? Então, eu acho que isso daí ajuda ao fechamento, né? E talvez uma tecnicidade mais avançada, assim, mais agilizada, acelerada em função da questão econômica, né? Então, vamos ver. É uma grande questão, sem dúvida. Assim, papel, não papel, iPad, leitura convencional, mas eu acho que aí é uma questão de tempo, né? Agora, professor Michel, em fatologia também, na página 7, quinta linha de baixo para cima, gostaria que você relatasse o horóscopo e a lavagem subcerebral, que a gente espera que não seja com você, né, Michel? Então, na minha terra tinha essa sessão do horóscopo e muitas vezes eles só trocavam o signo. O enunciado era vago era o mesmo, então tanto faz. Então tinha às vezes que saía Libra, hoje o seu dia vai ser perfeito. E depois de um mês, a pessoa que fazia o horóscopo não pôde fazer, esses empecilhos da vida, eles punham balança e punha a questão da Libra, ou Carneiro, sei lá que tem, Sagitário. Então tinha essa questão de trocar os signos e a mensagem ser a mesma. Se a gente lê o horóscopo, a gente pode escolher qualquer signo dos 12 que a gente vai estar se encaixando dentro dele. Porque a proposta é feita para estar fazendo com que a pessoa ela ache que aquela informação tem alguma utilidade. Então são geralmente afirmações vagas que eles põem lá para qualquer pessoa que estiver lendo se sinta afinizado com a ideia e acha que aquele fato vai ocorrer. O que pode acontecer muitas vezes é a pessoa ela ser sugestionável, então ela lê o horóscopo. Então, hoje você vai brigar com os familiares. Então ela vai ler o jornal, já vai para casa, já propensa a algum desentendimento. Então tem essa questão. Mas em si, o horóscopo não tem nenhuma influência na pessoa. Quando a pessoa tem esse hábito, todos os dias, já se torna uma lavagem cerebral. Então a pessoa muitas vezes ela deixa de usar o discernimento para seguir o que está escrito no horóscopo. Daí já se torna um caso mais nosográfico. Deixa eu contar só um episódio. Eu trabalhei em jornal diário, né, há vários anos, e para ver como isso não é sério mesmo, né, chegava de manhã com a equipe de jornalistas e o editor desse segundo caderno, geralmente onde fica o horóscopo, cultura, lazer, entretenimento, dizia assim, quem é que vai fazer o horóscopo hoje? Aí todo mundo, não. Mas então tinha um rodízio, porque cada dia algum de nós tínhamos que inventar um horóscopo. Então você vê que o negócio não é nada sério. E eu fui obrigada a escrever vários horóscopos como parte do processo do jornal. Então isso é uma grande bobagem, né? E que às vezes os leitores consomem isso sem nem questionar, né, qual é que é a base disso. O que está Você entra no seu tolicionário lá, né? Seu verbete tolicionário.
Obrigado.